Fala pessoal, estamos aqui para mais um depoimento com a aluna, mais um depoimento para a gente conhecer uma história maravilhosa de uma empresária de sucesso. A Jéssica está aqui, vai contar um pouquinho da história dela, né? Como ela chegou até aqui, vai se apresentar. Gente, ela está no carro aqui, parou para poder atender a gente, acabou de sair da loja, então não reparem que ela está no carro, mas não tem problema não, é importante a gente conseguir fazer. E vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Fala aí pra gente, Jéssica, de onde você é, qual estado, qual bairro, qual sua idade, em que lugar tá a sua loja, pra galera conhecer um pouquinho. Oi, gente, eu me chamo Jéssica Dias, eu sou de Rio Maria, interior do Pará, e eu inaugurei minha loja, né, em dezembro, e foi maravilhoso, foi um sucesso. Eu sou arquiteta, de formação, só que eu tinha acabado de ser mãe, eu tinha uma neném de 1 ano e 4 meses, hoje ela tá com 1 ano e 9 meses, e aí eu estava muito parada tinha dado uma pausa, né, na minha profissão para poder ser mãe, e não estava me reencontrando na profissão e sempre quis empreender, né? Apesar de arquiteta, o sangue empreendedor tá na veia, né? De pai e mãe. E aí deu tudo certo, né? Vamos falar um pouco Ah, mais do curso. e Mas, nossa, só tenho que agradecer, viu, Rayane? O privilégio de estar aqui compartilhando a minha história com vocês. que legal, cara, muito bom. E aí, no caso, você então abriu em dezembro do ano passado. Isso. Isso. Mas você lembra o dia que você se tornou aluna nossa? Qual foi? Foi em dezembro mesmo? Não. Não, se eu não me engano, foi no módulo de outubro, né? Foi setembro, foi outubro a turma. Foi Acho a que foi, penúltima turma do ano. foi outubro, então. Isso, foi em outubro. É tanto que tinha muitas perguntas no nosso grupo, né? Rayane, dá para abrir ainda em 2025? E a Rayane dizia, dá sim. Galera que quer em 2024, dá tempo, não deixa para 2025. Aí eu comprei o curso, mas eu falei, não, vou abrir em 2025. Só que quando eu comprei o curso e comecei a estudar e devorei o curso assim em menos de uma semana, eu falei, realmente acho que dá. E um mês, Rayane, eu fui aluna em outubro, aí novembro inteiro eu desenvolvi, né, o projeto, tudo da loja, e em dezembro eu inaugurei, antes do Natal, e realmente deu certo. Eita! Caraca! E você pegou aí o pico, né? Logo Natal. Sim, foi maravilhoso, foi muito incrível. Show de bola. E Jéssica, fala um pouquinho pra mim como que surgiu essa ideia, né? Você que era arquiteta, um nicho bem diferente assim. Como que Uhum. surgiu a ideia assim da loja de maquiagem a preço único? Foi algo que você já tinha um desejo ou surgiu depois que você começou a estudar sobre isso? Como que foi essa ideia que surgiu aí na sua cabeça? Como eu falei, eu tinha acabado de ser mãe, eu tinha dado uma pausa na carreira de arquiteta para poder ser mãe. E aí eu não estava me reencontrando na profissão. E eu queria alguma coisa para empreender, eu queria de verdade empreender em alguma coisa. E só que eu não sabia exatamente o que eu queria, né? E aí eu comecei a procurar, só que assim, bem aleatório, algo para o futuro, até que eu me deparei com o Instagram da Rayane e comecei a seguir ela. E aí eu comecei a assistir, devorar de verdade os vídeos da Rayane. Foi quando ela lançou aqueles 3 dias, né, Do de evento. imersão. E do evento, exatamente. Fui aluna primeira do evento. E aí, no final do evento, você lançou o curso. E aí eu falei, ai, Senhor, me ajuda, me dá uma luz para ver se realmente é isso. E Deus realmente me iluminou. É isso. E aí eu fui e comprei o curso. Que top, muito bom. Caramba, muito legal. Então, assim, basicamente a ideia surgiu depois que você me conheceu. Exatamente, eu queria empreender, mas não sabia em quê. E aí, depois que eu comecei a te seguir, comecei a devorar. Logo que eu comecei a te seguir, você já lançou a imersão, né? Aquele evento de 3 dias. E eu não perdi nenhuma noite. Eu fui aquela aluna assídua e participei. E eu já fiquei encantada com os 3 dias, porque era tanta informação, tanta coisa que eu dizia, meu Deus, é isso, é isso, é isso. E aí, quando lançou o curso, logo após os 3 dias, eu fui e comprei o curso e deu tudo certo. Que top, muito bom. Então, e aí você participou dos 3 dias de evento. E como que foi? Você já falou um pouquinho, né? Que você, caramba, ficou Aham. ali envolvida. Mas você participar do evento, você acredita que isso aí aflorou ainda mais em você, essa ideia? Sim, principalmente pela questão de você explicar a necessidade de a gente ter a ferramenta e desenvolver
a questão do Instagram, vender no Instagram, e isso é muito real. Eu não tinha noção disso. Eu achava que só abrir a loja, uma loja, né, com preço bom, uma loja bonita, isso por si só ia fazer eu vender. E não é só isso que faz a gente vender. Depois que a gente começa a entender toda a estratégia de venda, que você começa desde a logo, que eu lembro como se fosse agora. Eu baixei o site pra gente ver as cores, né, para poder desenvolver a logo, tudo isso no curso lá na imersão, não é? Era nem no curso mesmo. E eu já fiquei, gente, como que a gente não pensa nisso antes de começar qualquer coisa? E daí eu falei assim, não, realmente tem que estudar, não adianta querer só os fornecedores, comprar a lista e achar que vai abrir uma loja de 10 e vai tudo funcionar. Não é assim que funciona. Aí eu fui entender o passo a passo e ver de fato que não era só ter os fornecedores, que é muito importante. Mas, gente, os fornecedores é assim, é a cereja do bolo. Se não tiver algo bem estruturado, se não tiver uma consistência, você consegue até abrir, mas você não consegue se manter. Exatamente, é isso aí. Já dá para ver que você é aluna minha de verdade, porque essa fala é minha. Gente, realmente, para abrir, tem que saber o que está fazendo, meu amor, senão não adianta. Né? Então, muito bacana mesmo, Jéssica, exatamente sobre isso. E aí, beleza, você participou do evento todos os dias lá, os 3 dias de evento. Foi uma das primeiras a se inscrever no curso aí, né? Já começou a maratonar. Em um mês conseguiu assistir, abrir a loja. E aí, beleza, veio o momento de abrir a loja. Né? Eu vou mostrar daqui a pouco na tela aí para vocês a loja dela, para vocês conhecerem um pouquinho. Loja maravilhosa. Você que fez o projeto da loja, você mesma? Eu que fiz o projeto da loja. Ficou lindo, 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 lindo. Eu amei. E aí, você lembra quanto que você investiu na loja no todo? Desde produtos, a mercadoria, a estrutura? Olha, a gente pegou, inclusive, a gente não tinha o dinheiro exato para a gente abrir, a gente foi muito arriscado e pegamos o dinheiro emprestado. A gente abriu tudo, com tudo mesmo, 20 mil reais eu investi. Desde a primeira compra até tudo, todo o material da loja, tudo, até o dinheiro da inauguração, 20 mil reais. 20 mil é um valor considerável, assim, Ótimo! Sim, para abrir. até porque as pessoas entram na minha loja e elas ficam encantadas, elas ficam, nossa, gente, mas eu entrava aqui, eu pensava assim que era maquiagem muito cara, porque a loja é super linda, super, super aconchegante, e eu tinha até medo de entrar, porque era muito bonita a loja, e quando eu entro aqui e vejo os preços, eu fico impressionada, e é verdade. Caraca, gente, muito bom. E é o que eu sempre falo, né? É um dos poucos mercados que você consegue investir aí 20 mil reais e ter uma loja bacana, estruturada, bonita. Muito legal, muito top. O valor tá excelente que você investiu. Porque a loja é grande, né? Eu vi lá. Sim, é grande. E assim, ficou super linda, super. Ai, tudo maravilhoso. Tudo nos mínimos Ai, muito bom. detalhes, pensado mesmo. Muito top, show de bola. E aí, como que foi o processo aí depois do curso, né, para poder fazer ali a inauguração? Na verdade, uma pergunta antes. Qual a maior dificuldade que você acredita que você tinha antes de se tornar aluna, né? Que você, quando você pensava em abrir a loja, qual era a maior dificuldade que você tinha assim na sua cabeça em abrir um negócio como esse? A maior dificuldade que eu achava que eu ia ter era nas compras, né? Eu saber o que comprar, o que de fato trazer para não ficar calculando. Eu sou filha de comerciante e eu sempre cresci no meio do comércio e eu sei como é que é. Essa preocupação em comprar as coisas certas para não ficar dinheiro ali encalhado, porque é dinheiro ali. Só que a lista me ajudou demais, Rayane, a quantidade, o que comprar, o que mais comprar, o que menos comprar, o que começar a... E o mais legal de tudo é que na lista você coloca lá a quantidade de quanto você tem para investir. 3 mil, compra isso e isso. 5 mil, compra isso e isso. 10 mil, compra isso e isso. Então, isso ajudou muito a saber o que comprar. Até porque sempre amei maquiagem, mas não era do meio, não entendia o que mais vendia, o que menos vendia. Isso a gente só vai saber depois que começa a mexer com isso. Então, essa dificuldade que eu achei que ia ter em compra, pelo contrário, foi bem legal conseguir. É tanto assim que eu já tenho, né, 5 meses de loja e eu já recomprei vários itens que eu comprei daquela primeira lista, porque foi muito assertiva. Comprei e recompro. Inclusive, hoje chegou um box de um gloss que eu comprei na inauguração. Gente, chegou, era 9 horas da manhã. Agora, quando eu saí da loja, 2 horas, não tinha mais um gloss na loja. Sério? Sério, um box, 24 unidades, não tinha mais. Todos Chegou, vendidos.
ficou reservado. Chegou a mercadoria hoje para você, né? Hoje. Aham, chegou, por isso tava aquela loucura na loja. Caraca, muito Vocês bom. podem ir no Instagram e ver que é assim, chega no dia, no mesmo dia, acaba vários itens da loja. Você acredita, Jéssica, que essa atração, esse volume de vendas, né? Isso se dá por conta do preço único da sua loja, esse diferencial? Dá justamente por isso, né, o diferencial. Só que assim, a verdade, Rayane, o preço faz muita diferença. Só que aqui na cidade eu já não sou mais a única que vende desse preço. Porém, a estratégia de marketing é o que faz a diferença. Não é o Entendi. valor, porque tem várias outras meninas vendendo também do valor. E olha que eu sou de uma cidade pequena. Aqui nós somos 20 mil habitantes. E eu não sou mais a única que vende. Eu sou a primeira loja física, mas tem outras meninas que têm loja online que é tão bom quanto e vendem também bastante. Só que a estratégia de marketing É é o que pega. outra coisa. Exatamente, é o que eu sempre falo. Para quem pergunta, tô com medo de abrir na minha loja, porque já tem concorrente, já tem. Faça o seu, seja você a melhor versão, faça a tua estratégia, busca conhecimento, se prepara. Isso, Concorrência não faz exato. mal a ninguém, faz Não, mal a quem não sabe como fazer. é verdade. Né? Então, assim, quem tem medo de concorrência, fica aí, ó. É cidade pequena e tem concorrente, tá aí vendendo pra caralho. Tem. Muito bom. Aham. E aí, Jéssica, beleza. Como que foi aí, após isso, compras lá, arrumação para inaugurar a loja? Como que foi esse processo para abrir a loja? Foi tranquilo? Teve algum perrengue chique? Deu para abrir rapidinho? Em um mês, né, que você abriu? É, Teve algum foi. impedimento? Chegou a mercadoria certinho? Como que foi essa parte de montar a loja? Não, na questão de compras foi muito tranquila, né? Inclusive, a minha maior fornecedora foi que você me deu. Tive toda a assistência, até hoje tenho, maravilhoso, não tive problema em nada. Conversei com elas, expliquei que eu precisava inaugurar tal dia, se eu podia liberar os convites, porque eu tava com medo de não chegar. E elas me deram toda a segurança, pode abrir, vai chegar, dá tempo hábil de pedir hoje, chegar a tempo. Nessa questão não tive problema. Tive uns probleminhas com o fornecedor, mas foi da fachada. A gente acabou inaugurando só com o toldo, porque o letreiro, quando eles foram colocar, acabou quebrando, e aí não deu tempo hábil de colocar o letreiro da loja, mas isso não atrapalhou em nada, pelo contrário. Foi um sucesso a inauguração, coisa assim que a cidade nunca viu até hoje. Até hoje ninguém sabe como que teve uma inauguração da forma como foi a nossa loja. Foi muito legal. Top demais. E você seguiu certinho tudo que o curso ensina? Pulou alguma coisa? Como é que foi esse estudo aí? Não, segui tudo, fui fazendo checklist assim, bem aquela estudante dedicada, checklist de tudinho que me ajudou. Um mês parecia muito pouco e parecia loucura, mas à medida que a gente foi meter na cara e vendo e fazer, em um mês a gente conseguiu abrir a loja. Top demais, muito bom. E você acredita que esse sucesso que foi a inauguração, que daqui a pouquinho eu vou falar quanto que ela vendeu, gente, que eu não acreditei. Quando eu recebi lá, eu fiquei chocada. Na verdade, eu acredito, porque quando você se esforça, você faz o que tem que fazer, isso acontece. Mas você acredita que esse resultado muito, sem dúvidas, foi porque você se preparou para isso? Com certeza, sem sombra de dúvida. Acho que eu não tinha nem noção de sozinha pensar e fazer tudo o que eu tinha que fazer, até porque a gente fica muito perdida. É muita coisa ao mesmo tempo. Se você não tiver um norte, se você não tiver ali um checklist do que você precisa fazer, você fica perdida, porque é muita coisa realmente para você resolver, para você correr atrás. Então, se não tivesse esse norte, aí, Rayane, acho que não tinha conseguido de jeito É. nenhum. E sobre os fornecedores, as compras, como que a sua loja é de preço único? Não, na verdade, a minha, assim, é preço fixo, né? 10, 15, 20 e a linha prêmio. Então, são Perfeito. três preços fixos e a linha prêmio. Mas, assim, o que mais vende na minha loja hoje, disparadamente, é R$ 15, por incrível que pareça. A gente fica com medo de, acho que R$ 15 não vende. Vende, vende e vende muito, muito mesmo. Top demais, muito bom. E aí, como que foi essa inauguração? Loja pronta, montada, estudou, se preparou, marketing ok, tudo prontinho, veio a hora de inaugurar. E como é que foi o resultado da inauguração? Foi um dia de inauguração? Dois, três?
Não, foi um dia só, de fato, assim, um dia, só que a gente inaugurou numa segunda, então foi basicamente a loja cheia a semana inteira. Era a semana que antecedia o Natal, então foi, assim, maravilhoso. Mas a inauguração, de fato, a gente fez no dia 16, que foi numa segunda-feira. A gente se preparou, orou muito, cumpriu a cartilha a risco e fez a inauguração. E, assim, eu tinha muito medo da inauguração, porque o meu marido é dessa cidade, Rio Maria, mas eu não sou de Rio Maria. A gente se mudou havia um ano que a gente havia se mudado para essa cidade. Ou seja, não era conhecida na cidade, eu não tinha influência na cidade, eu sequer era daqui. Eu morava aqui apenas há um ano. Então eu tinha muito medo disso. Eu falei, gente, o convívio que eu tenho são as minhas amigas da igreja, mas eu não tenho nenhuma muita amizade, eu não tenho minha família, não tem família aqui, então como que vai ser, né? A família apoiar e as amigas são poucas pessoas. Então eu tinha um pouco de medo da inauguração por conta disso, porque eu não era conhecida na cidade, não tinha influência na cidade, mas a gente cumpriu ali certinho toda a divulgação, toda a preparação, o aquecimento e inauguramos. E foi assim incrível. Da hora que abriu, a hora que fechou, a gente estava programado para fechar às 18. A gente fechou a loja, era 8 horas da noite, porque não parava de chegar gente. E gente, que o povo não sabia da onde estava saindo tanta gente. Foi assim, um sucesso de verdade, como o povo aqui nunca viu uma inauguração de loja como foi a nossa. Foi muito Que bacana. top. E aí, você mandou para mim, só para confirmar, você vendeu aquilo mesmo na inauguração? Vendi. Vendi. E na verdade eu mandei dois valores, né, Raiane? Porque assim, como eu falei, a gente estava programado para ficar aberto até às 18. Aí quando deu às 18, eu mandei mensagem para Raiane, toda feliz. Raiane, eu vendi tanto, e tal. Muito feliz, porque já era um preço muito bacana, já era um valor muito grande. Mais até do que eu já tinha visto as meninas aqui no depoimento, que eu esperava de verdade que eu ia vender igual as meninas falavam no depoimento, só que eu não esperava que ia vender tudo. Aí a Raiane me respondeu, só que eu não respondi mais ela, porque voltou a entrar um monte de gente na loja. 8 horas, quando fechou, eu mandei mensagem de novo pra Rayane. Eu falei assim, Rayane, na verdade eu não vendi isso, eu vendi isso, porque eu já tinha vendido muito mais até as 8 horas da noite. É isso aí. E eu vou mostrar o print para vocês na tela, gente, que ela mandou essa mensagem mesmo, tá salvo aqui. E aí, fala pra gente então, você mandou um valor e depois você E mandou outro. Fala quanto que você fechou oficialmente na inauguração. quando eu te mandei mensagem, acho que era umas 6 horas da tarde, eu falei que eu tinha vendido 8 e pouco, né? Eu não lembro agora exato o valor, que eu tinha vendido 8 e pouco. E quando eu mandei mensagem, já era 8 horas da noite, eu já tinha vendido mais de 10 mil reais. Acho que já estava perto dos 11 já, né? Quando eu te mandei mensagem. Caraca, foi por aí. Foi, foi. Isso em um dia. Em um dia, e foi assim, muito louco, porque eu não imaginava. Eu juro pra vocês que eu tava me preparando pra vender no primeiro dia 3 mil reais, que eu já achava absurdo. Eu falei assim, gente, vender 3 mil reais num dia. Mas não, eu vendi isso. Até 6 horas da tarde eu tinha vendido uns 8 e pouco, e quando eu mandei mensagem de novo, eu acho que eu já tava. Eu não sei se eu já tinha passado os 11 ou se eu já tinha, ou eu tava perto dos 11. Mas eu sei que quando eu finalizei mesmo a loja, eu já tinha vendido mais de 11 mil. Cara, basicamente assim, você vendeu muito produto, né? Basicamente a loja ficou vazia no primeiro dia. É tanto que eu tive que fazer reposição nesse primeiro dia de abertura de loja. Eu mandei mensagem para a fornecedora desesperada. Preciso montar um outro pedido, que eu vendi basicamente tudo no primeiro dia. Eu fiz reposição na Caraca! primeira noite. Olha Na aí, primeira gente. noite. Olha isso. Não subestime uma loja bem feita e bem estruturada. Vende de verdade. Vende, Muito vende. top. E como que foi o feedback do pessoal? Os clientes Não, gostaram? eles ficaram encantados, né? Como eu te falei, eles pensavam assim: nossa, essa loja é muito bonita, então vai vender produtos muito caros. E quando eles chegaram lá e viram a qualidade dos produtos, porque tem isso também, que as pessoas pensam: ah, vender maquiagem de 10 reais é vender produto ruim. Gente, não é. Produto de qualidade, com preço bom e com lucro maravilhoso, porque tem isso também, né? A pessoa pensa: não tem como lucrar vendendo a 10 reais. Tem, Tem. gente, tem sim. Se você comprar da fonte certa, você tem, consegue. É verdade. Cara, muito top, Jéssica, muito bom. E sim, cara, muito bom resultado. Você investiu, vamos botar aí, 20 mil reais na loja no todo. Uhum. Em um dia você fez mais de 10 mil reais. Sim, Olha que loucura isso. isso. Que mercado Muito. que você consegue esse retorno em pouco tempo, né?
Claro que é o que você falou, não é somente fornecedor, é tudo, é o conjunto de coisas, né? Você se preparou para isso, investiu em conhecimento, né? E você mais do que você já recuperou o investimento do curso em um dia. Sim, com certeza, totalmente. Você acredita que de fato valeu a pena esse investimento? Totalmente, Rayane, eu não tenho como agradecer. Inclusive, eu mandei mensagem para você no dia, né, agradecendo, falando que de verdade você era a resposta de oração. Eu tinha orado muito a Deus, pedindo para que Deus me instruísse e que Ele me guiasse. E assim, cheguei no seu perfil guiada por Deus mesmo. E se não fosse isso, eu não tinha, primeiro, coragem de ter metido a cara e fazer isso tudo em um mês. Não tinha, porque não ia fazer, não sabia nem por onde começar, para falar a verdade. A gente pensa que só de começar é só você comprar o material e começar a vender, e não é, tem muita coisa antes disso. Comprar é o final, tem muita coisa que você precisa estruturar antes de comprar. Então, se eu tivesse feito, tinha feito tudo ao contrário e não tinha feito com a excelência que eu fiz para em um mês conseguir e ainda conseguir com êxito. Não é só abrir, é abrir da forma que a gente abriu a loja e não só abrir, se manter como a gente tem se mantido. Hoje a gente é referência na cidade. Eu tô falando com uma loja que tem menos de 6 meses, né, que hoje virou referência na cidade. As pessoas, assim, falam da loja. Inclusive, quero aproveitar o espaço e dizer que uma das coisas que fez diferença na minha loja foi o melhor conselho. Seu curso já teria valido só por um conselho. A gente botar a cara na nossa loja. Isso faz toda a diferença. Isso foi um conselho da Rayane no curso. Não podia nem estar falando que tá lá no curso, né, Rayane? Mas o conselho fez toda a diferença. Fez toda a diferença. O curso já teria valido a pena só por isso, de incentivar a gente a meter a cara e fazer mesmo, e pôr a cara a tapa e fazer acontecer. E hoje a gente é referência na cidade. Top, cara, muito bom. Você lembra quanto que você fechou o mês na inauguração? Eu acho que eu te mandei até esses dias, mas eu lembro que passou dos 20, né? Porque assim, eu já inaugurei dia 16, aí eu peguei Natal e Ano Novo. Então, em menos de 15 dias Nem de venda... fechou o mês. Não, nem fechou o mês. Os primeiros 15 dias só, né, de dezembro, a gente fechou, bateu os 20 aí. Caraca, top demais. Muito bom, Foi. Jéssica. Parabéns, viu? Muito feliz por você Obrigada. ter resultado. É só o início. Daqui a pouco vem mais uma loja aí, mais uma rede. Estamos querendo já, pensando. Pois é, vai dar certo, se Deus quiser. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora para quem vai ouvir, se inspirar na tua história. Muitas mulheres que muitas vezes não têm vontade, não tem, na verdade, tem vontade, mas tem medo, não tem coragem de dar o primeiro passo, né? Insegurança, medo. Deixa uma mensagem com base na tua história aí de motivação para quem vai ouvir, né? Para dar o primeiro passo, empreender, mudar de vida. Isso é muito bom hoje, né? Nós mulheres termos isso. Então, que você possa aí deixar uma mensagem motivacional para quem vai assistir a tua história. Eu acho que a primeira coisa é a gente vencer o medo, que é natural do ser humano. A gente tende, principalmente o desconhecido, e aí que tá a diferença. A gente tem medo do desconhecido, mas quando a gente adquire o conhecimento, quando a gente adquire o poder, a ferramenta e tem o domínio, o medo vai embora, porque a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente sabe o que a gente tá fazendo e a gente sabe o que vai acontecer. Então, o medo não coexiste com a sabedoria. Então, procure sabedoria, se especialize, bote a cara a tapa mesmo, busque conhecimento e isso vai fazer você vencer o medo. O medo não é algo que você vence só dizendo não vou ter mais medo. Você precisa de ferramentas para vencer o medo. E o conhecimento é a ferramenta mais importante para você vencer o medo. Então, se você está com medo, se você está com dúvida, procure, estude, se dedique, que esse medo vai embora com toda certeza. E aí você vai ter coragem, você vai ter firmeza, você vai ter propriedade do que você está fazendo, do que você vai estar falando. E aí você não vai ter mais medo. É isso. Mais do que isso, não preciso falar mais nada, tá mais do que dito. Jéssica, querida, olha, muito obrigada. Deixar você ir agora, tá aí no meio do trânsito falando comigo. Mas obrigada pela confiança no nosso trabalho, obrigada por ter aceito o convite. E uma coisa importante, o suporte do curso, te atendeu? Como foi o suporte do curso? Sim, maravilhoso. E mais do que isso, gente, o essencial, o suporte do sistema, não preciso dizer, é meu braço, minhas pernas, meu tudo. Eu sem esse sistema, eu não existo, viu, Rayane? Não existo sem o sistema, porque isso aí fez toda a diferença na minha vida, principalmente na minha inauguração. Eu ter ali
a ferramenta principal para mim saber o que eu tô fazendo, o que eu tô vendendo, quanto eu tô ganhando, o que mais tá vendendo. Olha, hoje metade da Bendita Make se chama Sistema Lion, porque sem o sistema eu não sou ninguém, viu? Ah, que top, muito bom. Muito feliz por isso. Gestão é tudo, né? Faz parte. Jéssica, querida, ó, beijo no seu coração. Obrigada mais uma vez, tá? Deus te abençoe, sucesso, o que precisar. Estamos aí, conta com a gente. Tá certo, eu que agradeço, gente. Rayane, fica aqui meu agradecimento pessoal. De verdade, obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando e te usando para ser bênção na vida de tantas mulheres e homens também, né? Que decidem realmente ingressar aí pela vida de empreendedores. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo. Depoimentos como os seus, né? Histórias como a sua, a gente fica muito feliz, dá aquele gás, né? Não é fácil, é desafiador, é cansativo, mas quando a gente vê histórias como a sua, a gente tem aquele gás para continuar fazendo. E são várias histórias que a gente recebe, cada uma mais emocionante que a outra. E a sua, cara, mais 10 mil um dia. Isso para mim mais do que já valeu tudo que a gente ensina aqui. Muito obrigada mesmo por confiar no nosso trabalho, tá bom? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.